Oi, crianças! É muito bom estar aqui cultuando com vocês hoje. Eu quero fazer uma pergunta. Vocês sabem o que é fé? Não? Sim? Ter fé é confiar absolutamente em alguém ou em alguma coisa. Ter fé em Deus é a gente entregar tudo nas mãos dele e saber que ele vai fazer tudo da melhor forma. E é por isso que agora nós vamos orar. Nós temos fé em Deus. Nós não estamos vendo ele aqui agora, mas sabemos que ele está aqui e que ele está nos ouvindo. Vamos fechar os nossos olhos? Oremos. Papai do céu, muito obrigada pelo dia de hoje. Muito obrigada porque podemos te cultuar. Muito obrigada porque as pessoas estão sendo vacinadas e a Covid está sendo controlada. Deus, nos ensina a ter mais fé em Ti, a confiar em todas as situações. Abençoa esse culto, em nome de Jesus. Amém. Corre e pega a tua Bíblia, que a gente vai ver o que é que fala na palavra sobre fé. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. Achou? Vamos lá. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Agora nós vamos ter um momento de ofertório. Vocês sabem o que é ofertar? Ofertar é quando a gente pega o nosso dinheiro e a gente entrega ele a Deus. E aí, aqui na igreja, eles vão pagar a conta de água, da energia, podem pagar os funcionários, também pode servir para as missões, para ajudar os missionários. É muito importante a gente ofertar. Na tela estão aparecendo todas as contas da nossa igreja que é possível ofertar. Eu sei que você não tem uma conta, mas você pode pedir ao seu pai para depositar aqui para a nossa igreja. Ou você pode guardar o seu dinheiro e quando você vier, você entregar. Que a obra de Deus possa continuar. Que grande privilégio fazer parte dessa missão. A minha fé te ofereço a Deus em adoração. Com alegria irei minha oferta entregar, para que a possa continuar. Que grande privilégio fazer parte dessa missão. A minha fé te ofereço a Deus em adoração. A minha fé te ofereço a Deus em adoração. Agora que a gente já orou, que a gente já leu o versículo, que a gente já ofertou, vamos louvar? A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Jesus me ama, Jesus me ama. Todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora. Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. Não importa quem eu seja, o que eu faço ou não faço, Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar.
Jesus me ama. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas da força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas da força do Senhor. Como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Eu ponho em Deus a minha confiança. 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 Eu não temo o perigo, meu Deus está comigo. Sei que eu posso confiar. Eu não temo o perigo, meu Deus está comigo. Sei que eu posso confiar. Eu ponho em Deus a minha confiança. Você põe em Deus a sua confiança. Nós pomos em Deus a nossa confiança. Eu ponho em Deus a minha confiança.
confiança. Eu ponho em Deus a minha confiança. 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 Agora, nós vamos ter um momento de história, onde a gente vai aprender um pouco mais sobre fé. Oi, crianças! Eu quero começar hoje a nossa conversa perguntando para vocês: quem tem irmãos? Levanta a mão! Aê! Gente, eu tenho 9 irmãos e eu sou a mais nova. Uma família enorme. É bom, não é, ter irmãos? Isso, porque você pode brincar com seus irmãos, né? Agora, eu, por exemplo, na minha família, todos nós já somos adultos, né? Todos os irmãos são adultos. É bom quando a gente se encontra e pode conversar, lembrar coisas da infância. Então, é uma coisa muito gostosa e a gente se diverte muito. Agora, vocês sabiam que Jesus teve irmãos também? É verdade. Nós aprendemos na palavra de Deus que Jesus é o Filho de Deus. Mas, para ele nascer aqui entre nós, ele teve uma mãe, que foi Maria. Jesus foi o primeiro filho que Maria teve. Ela era casada com José e depois que Jesus nasceu, eles tiveram outros filhos. E hoje nós vamos aprender sobre mais algumas cartas escritas por apóstolos de Jesus. Essas cartas estão aqui na Palavra de Deus. E algumas dessas cartas foram escritas por 2 irmãos de Jesus e que nós vamos conhecer eles agora. Primeiro, eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte. Olha só, veja essa imagem. Essa imagem mostra Jesus cercado de pessoas. Vocês sabiam que muitas pessoas seguiam Jesus? Mas será que nós encontramos na Bíblia alguma referência, quer dizer, se fala também sobre a família de Jesus? Eu vou mostrar para vocês que tem sim. E eu vou ler na Bíblia mesmo, mostrando aqui. Deixa eu abrir. Hoje a gente vai ler vários textos. Aí, olha, sabe o que eu fiz? Eu marquei aqui para eu não me perder na leitura dessas passagens bíblicas. A primeira passagem bíblica que nós vamos ler está em Marcos, capítulo 6, verso 3, e que diz assim: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Essa frase foi uma das pessoas que estava seguindo Jesus que falou. Eles estão se referindo aqui a Jesus, dizendo assim: olha, esse homem que está aí falando não é o filho do carpinteiro? E quem era o carpinteiro? José, né? Nós sabemos que José, o pai de Jesus, a profissão dele, ele era carpinteiro. E aí por isso ele fala assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria? Porque o filho mais velho seguia a mesma profissão do pai. E Jesus foi carpinteiro, ele aprendeu o ofício de carpintaria com seu pai. E as pessoas também se referiam a ele como carpinteiro. E aqui a pessoa está perguntando: não é este o carpinteiro, filho de Maria? E aí ele cita então os nomes dos irmãos de Jesus: Tiago, José, Judas e Simão. E além desses rapazes, Jesus também teve irmãs. Mas aqui a Bíblia não fala no nome das irmãs de Jesus. Então hoje nós vamos conhecer cartas que foram escritas por 2 irmãos de Jesus. Eles não foram discípulos de Jesus, mas eles conviveram com Jesus. Então eles também acreditaram na mensagem de salvação e eles escreveram cartas para a igreja. Além desses 2 irmãos que são Judas e Tiago,
nós vamos também ver a carta também escrita pelo apóstolo Pedro. Então, nós vamos conhecer 3 personagens hoje e as cartas que eles escreveram. Esse aqui é Tiago, o apóstolo Tiago. Esse aqui, Judas. E, por último, vamos também conhecer a carta que Pedro escreveu. Então, vamos lá. Como eu falei agora há pouco para vocês, Judas e Tiago, eles não foram discípulos de Jesus, mas eles conheceram bem a Jesus, né? E cada um deles escreveu uma carta que hoje é um livro que faz parte aqui da Bíblia. A primeira carta que nós vamos ler hoje aqui é a carta que Tiago, um dos irmãos de Jesus, escreveu. E só recordando que na época que ele escreveu, eles não tinham livros como nós temos hoje. Eles escreviam em uns rolos, né, chamado pergaminho, parecido com esse que eu estou mostrando para vocês. Esse aqui é de papel, mas o pergaminho ele é mais parecido com um tecido. E as palavras que nós vamos estudar ou aprender dessa carta de Tiago são essas aqui: fé e obras e sobre a língua. E eu vou começar lendo para vocês aqui no capítulo 2 de Tiago, verso 17, ele diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. Então ele está falando sobre fé e obras. O que ele quer nos ensinar? Ele diz que nós devemos ter atitudes que demonstram a nossa fé em Deus, ajudando a quem precisa. Porque não adianta só você falar assim: eu creio em Deus, Deus é amor, Deus é muito bom, Jesus morreu na cruz para me salvar. Se eu não compartilho essa mensagem e se eu não ajudo a pessoa que está próxima de mim, que está precisando de ajuda. Então, Tiago está nos ensinando que quando nós só falamos assim: eu creio em Deus, mas eu não faço nada de bom para ajudar as pessoas, então essa minha fé é sem obras. E ele está dizendo que a fé sem obras é morta, né? A nossa igreja ela tem ajudado muitas pessoas que estão em situação difícil nesse período. Aliás, já ajudava antes disso, mas na pandemia isso se tornou mais necessário. Então nós demonstramos a nossa fé, a nossa igreja demonstrou essa fé ajudando as pessoas, moradores de rua, pessoas que perderam emprego. Então a igreja ajudou doando cesta básica, né? Além dos alimentos, roupas, sapatos, brinquedo para as crianças. Essas pessoas que vivem em situação de rua recebem refeições já prontinhas também que a nossa igreja distribui. Então essa é uma forma de nós exercitarmos a nossa fé. Além disso, Tiago quer nos ensinar também sobre a língua. A língua, tia, a língua, esse pequeno órgão dentro da nossa boca. Mas por que Tiago quis falar sobre a língua? E eu vou ler aqui o texto bíblico que ele fala sobre a língua. Aí ele diz assim, Tiago 3, versos 5 e 6. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Eita, que palavra dura Tiago está trazendo aqui nesse texto. Sabe o que Tiago está nos alertando, crianças? É porque a língua é o órgão que nós usamos para, junto com a boca, né? Está dentro da boca, é como nós falamos, a forma que nós usamos para falar. E a nossa boca, a nossa língua, ela pode dizer tanto coisas boas quanto coisas ruins. E o que Tiago, o apóstolo Tiago está nos alertando aqui, nos ensinando, é que nós devemos ter cuidado com as coisas que nós falamos. Porque você pode magoar alguém, você pode ferir alguém com aquilo que você está falando. Então é muito importante
nós observarmos, termos muito cuidado com o que falamos, pois as nossas palavras podem entristecer as pessoas. E é isso que Tiago está nos ensinando aqui. E agora nós vamos conhecer outro personagem, Judas, que também foi irmão de Jesus e escreveu uma carta também para a igreja. Todos esses apóstolos, eles escreveram cartas para ensinar coisas à igreja. Vamos ver então quais são as palavras para as quais Judas vai chamar a nossa atenção? Ele vai falar sobre homens ímpios e fé. Interessante, né? Tiago também falou sobre fé e Judas também vai falar sobre a fé. Mas vamos ver agora o que ele quer nos ensinar na sua carta? E eu vou ler então para vocês. Na carta que Judas escreveu, está aqui na nossa Bíblia, no verso 20, ele fala assim: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Senhor. Então, Judas, ele está aqui chamando a nossa atenção para a oração e dizer que nós devemos estar firmes na fé em Jesus, orando, lendo a Bíblia, amando uns aos outros, para que nós possamos perceber quem são as pessoas que falam coisas que não vêm de Deus. E sabe quem são essas pessoas que falam coisas que não vêm de Deus? Exatamente, os homens ímpios, né? Essas pessoas são pessoas que querem enganar sim, querendo inventar coisas que não estão na palavra de Deus, que não foram ensinadas por Jesus. E ficam dizendo às pessoas, olha, faz assim, assim. Aí a pessoa não conhece a Bíblia e acaba seguindo aqueles homens. Então, por isso, Judas chama a atenção. Olha, vai aparecer entre vocês homens ímpios, enganadores, com uma mensagem que não é a mensagem de Jesus. Mas vocês devem permanecer firmes na fé de vocês. E para permanecer firmes nessa fé, vocês precisam orar, ler a Bíblia, estar sempre em comunhão com Deus. E no versículo 5, ele fala assim: Quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Nossa, que palavra dura também, né? Esses aqui que foram destruídos foram aqueles que não creram na palavra, que é a palavra correta. Então, Judas está chamando a atenção. Não sigam esses homens, que querem enganar vocês. São homens ímpios e Deus não se agrada daquilo que eles fazem. Muito bem, agora a gente vai ver uma carta de uma pessoa que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, que é, eu até mostrei já a foto dele, mas vou mostrar aqui mais uma vez. Esse aqui, Pedro. Pedro foi discípulo de Jesus. Ele andou com Jesus. Lembram dele? Ele passou muitos momentos ao lado de Jesus. Ele esteve ali bem próximo mesmo. Ele foi aquele, eu não sei se vocês lembram, ele andou sobre as águas. Lembram desse episódio? A sogra dele estava doente, Jesus curou. Outra coisa também, Jesus abençoou 2 vezes a pescaria dele, porque Pedro era um pescador. E por 2 vezes, quando ele estava pescando, ele não estava conseguindo pegar peixe. Mas então Jesus disse, Pedro, pode jogar de novo a rede que você vai conseguir. E realmente teve uma vez que foi tanto peixe que eles tiveram que chamar outras pessoas para ajudar eles a tirar aquela rede de dentro da água. Agora Pedro, ele era assim muito impulsivo, sabe, crianças? Ele era, como a gente diz assim, pavio curto. Tanto que no dia que Jesus foi preso, quando o soldado chegou perto para pegar Jesus, Pedro puxou a espada do soldado e foi na cabeça do soldado. Só que, por sorte, o soldado não pegou na cabeça, pegou na orelha. Cortou a orelha do soldado. Mas Jesus foi lá, pegou a orelha e colocou de novo no lugar, curou aquele soldado. É porque Pedro era impulsivo, ele queria de alguma forma defender Jesus naquele momento
Não ia adiantar muita coisa, mas ele queria fazer da forma dele. Só que Pedro mudou, crianças. Ele se tornou uma pessoa diferente. Se tornou um homem que não era mais aquele que saía brigando a todo momento, fazendo coisas sem pensar. E depois que ele amadureceu, né, que ele compreendeu melhor a mensagem de Jesus, ele também escreveu cartas e deixou para nós essas cartas. E ele escreveu, não só uma, ele escreveu 2 cartas, 1ª e 2ª Pedro. E as palavras para as quais ele nos chama a atenção nas suas cartas são essa aqui: cuidado e fé. Olha só, mais uma vez a fé aparecendo. Vamos então ver o que foi que Pedro quis deixar para nós como ensinamento. Aqui na primeira carta que ele escreveu, no capítulo 5, verso 7, ele diz assim para nós: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, Pedro está chamando a atenção aqui para a palavra cuidado. Sabe o que ele está dizendo aqui, crianças? É que muitas vezes a gente realmente fica muito preocupado com muitas coisas. Vocês, crianças, talvez não se preocupem tanto. Ou pode acontecer, né, quando você está com alguém da família doente, ou se acontecer do papai perder o emprego. Porque tem coisas que todos nos deixam preocupados, que deixa todos nós preocupados. Mas a gente precisa aprender a confiar em Jesus em todos os momentos, principalmente nesses momentos difíceis. E é isso que Pedro está nos dizendo aqui: olha, lance sobre Deus toda a ansiedade que vocês tiverem, porque Ele está cuidando de vocês. Não tenham receio. A gente se preocupa, é verdade, mas a gente não deve deixar que essa preocupação tome conta da gente. Mas a gente deve levar esse problema e essa preocupação a Jesus, porque Ele está cuidando de nós em todos os momentos. E a outra palavrinha que nós também vemos aqui mais uma vez é a palavra fé. Que interessante, né? Todos eles chamaram a atenção para a mesma palavra, a palavra fé. E na segunda carta que Pedro escreveu, no capítulo 1, verso 5, ele diz assim: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Então, mais uma vez, é nos chamada a atenção para a questão da fé, que nós devemos a todo momento depositar essa confiança no Senhor. Vocês lembram o que significa fé, crianças? Isso, fé é você acreditar em algo que você não está vendo. Nós já conversamos sobre isso, nós não vemos Deus, mas nós cremos, nós temos fé que Ele existe. Então a fé é isso, é você acreditar naquilo que você não está vendo. E essas 3 cartas, a carta de Judas, a carta de Tiago, as 2 cartas de Pedro, elas nos ensinam a respeito do cuidado de Deus para conosco, a crescer na fé e no conhecimento de Jesus com essas atitudes, entre outras coisas. E elas também têm palavras de encorajamento, como essa, né, que Pedro disse: olha, não fiquem ansiosos não, creiam que Jesus está cuidando de vocês. Então lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele está cuidando de vocês. Tiago, Judas e Pedro escreveram cartas que nos ensinam a permanecer firmes na fé. Ou seja, com elas nós aprendemos como agir diante das dificuldades. Que bênção, não é, crianças? Que o Senhor usou esses homens há tantos e tantos anos, muitos anos lá atrás. Inspirou, colocou isso na cabeça deles, eles escreveram e deixaram essas cartas para nós com ensinamentos tão preciosos. Essas cartas são bem curtinhas. Se você quiser, peça a mamãe e papai para lerem com vocês. Não precisa ler tudo de uma vez, não. Algumas coisas talvez vocês ainda não consigam entender, mas é importante nós lermos. Recorde esses versículos que eu li com vocês aqui agora e aprendam
que tudo que está na palavra do Senhor é para o nosso crescimento e é para fortalecer a nossa fé em Jesus. Que coisa boa! Tenham uma boa semana e que Deus abençoe todos vocês. Tchau, crianças! Judas, Tiago e Pedro, servos de Cristo Senhor, soldados de honra e valor, amaram a Cristo Salvador, permaneceram fiéis, cheios de zelo e temor, soldados de honra e valor, serviram a Cristo Salvador. Edificaram a igreja com cartas de exortação, soldados de honra e valor, viveram pra Cristo Salvador. Judas, Tiago e Pedro, servos de Cristo Senhor, soldados de honra e valor, amaram a Cristo Salvador, permaneceram fiéis, cheios de zelo e temor, soldados de honra e valor, serviram a Cristo Salvador. Edificaram a igreja com cartas de exortação, soldados de honra e valor, viveram pra Cristo Salvador, viveram pra Cristo Salvador, viveram pra Cristo Salvador. Tiago, Judas e Pedro escreveram cartas que nos ajudam a permanecer firmes na fé. Ou seja, com elas nós aprendemos a como agir diante das dificuldades. Quando colocamos em prática esses ensinamentos, somos fortes e firmes na fé. Agora eu tô super curiosa para saber qual é a atividade que a tia Elisângela vai nos ensinar hoje. Vamos ver? Olá, crianças! Tudo bem? E aí, prontos para mais uma arte? Para a arte de hoje vamos precisar de tintas, pode ser dessas tintas guache, pincel, um lápis hidrocor ou marca-texto, tesoura, um furador se você tiver, pregadores, eu vou usar desses aqui, básico, mas tem esses pequenininhos, pode ser desse aqui, de plástico ou de qualquer que você tenha, desde que seja 4 pregadores iguais. Uma fitinha, cola, um pedacinho de fita crepe, papéis coloridos e uma régua. Ah, e não esqueça, como vamos trabalhar com pintura, um pedaço de papel ou guardanapo para colocar o pregador em cima, que a gente vai precisar para não sujar a mesa de mamãe, tá certo? Vamos lá. Primeiro, vamos pintar todos os pregadores, lembrando que são 4, não importa o modelo que você escolheu. Caso você tenha escolhido esse pregador aqui, que ele é de plástico, o ideal seria, em vez de pintar, colar um pedacinho de papel, para ele ficar assim, ó, como esse aqui que eu colei um pedacinho de papel nele, tá certo? Em vez de pintar, eu parti uma fitinha de papel e colei. Mas esses pregadores normais que a gente vai usar, a gente precisa pintar. Eu vou pintar toda a parte da frente dele, um lado só, e todo o lado do pregador. Vamos lá?
Pronto, todos pintados. Agora a gente vai deixar secar. Enquanto nossos pregadorzinhos estão secando, a gente vai começar a fazer agora essa parte do corpo do nosso lembrete. Agora a gente vai marcar 12, o tamanho de 12 com nossa régua. Marcar aqui, 12 de um lado, 12 do outro. E vamos marcar todo o comprimento da folha. A minha folha dá 30 centímetros. Vai ficar assim, 12 por 30. Vamos agora cortar essa parte que sobrou. Essa parte que eu preciso, 12 por 30. Agora eu vou deixar ela aqui, guardada, e vou pegar qualquer outra folha que eu queira. Eu vou pegar o azul. Uma folha de ofício azul. Ah, se você só tiver folha branca, o que é que eu posso fazer? Eu faço um fundo branco e a outra parte eu posso pintar a outra folha para fazer essa parte que a gente vai fazer agora, tá certo? Eu vou dobrar a parte, essa parte aqui. Eu vou dobrar no meio e vou dobrar mais uma vez. Ela vai ficar assim, para facilitar na hora que eu for cortar, tá certo? Agora, com ela dobradinha, eu vou marcar 10 centímetros da ponta pra cá, 10. E vou cortar. Vai ficar assim, tá vendo? 10 centímetros. Agora, ao invés de cortar cada quadradinho desse, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar um pedacinho desse lado, pequenininho assim, meio centímetro mais ou menos, e vou tirar meio centímetro desse lado. Tirando de um lado e do outro, meio centímetro de cada, eu vou ficar com 4 pedacinhos desse jeito. Quatro pedaços. Agora eu vou pegar o meu pedaço e vou colar nessa parte branca. Primeiro eu vou montar como vai ficar. E agora a gente vai colar. Pronto, ficou assim, tá vendo? Bem coladinho. Agora eu vou pegar os pregadores que eu tinha pintado, e agora já está bem sequinho meus pregadores, e vou colar esse pregador nessas partes, bem no centro. Desse jeito, com essa parte que abre para baixo, tá? Vai ficar assim. Com a ajuda de um furador, se eu tiver. Se eu não tiver o furador, a gente faz um buraquinho com a tesoura. Mas com a ajuda do furador, eu vou fazer 2 furinhos. Um aqui e um nessa outra ponta. Um em cada ponta. Aqui nesse furinho, eu vou passar a fita para que eu possa pendurar o meu quadrozinho.
Pronto, ficou assim, tá vendo? E agora, o que é que eu vou fazer, tia, com esse quadro de lembretes? A gente vai colocar num lugar bem especial no nosso quarto. Se não tiver nenhum preguinho pra gente pendurar, a gente pode prender ele com fita, qualquer fita adesiva. E sabe o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, nesses pregadores, alguns lembretes. Lembra que a gente aprendeu algumas verdades na nossa aula de hoje? Então, como falar coisa boa aos nossos amigos, eu posso escrever num pedaço de papel e eu posso colocar aqui usando o meu pregador. Cuidado com a língua, lembra que a gente tem que ter cuidado com nossa língua, que muitas vezes a gente pode magoar uma pessoa com as coisas que a gente fala, e isso não agrada a Deus. E uma coisa muito especial que aprendemos hoje também é que nós devemos ler a Bíblia. Isso mesmo, dá a oportunidade de Deus falar com a gente. Quando a gente lê a Bíblia, Deus fala conosco. Então, vamos sempre incentivar nossos amigos com todas as verdades que nós aprendemos no dia a dia. E aí, vamos fazer? Eu já fiz o meu e já vou colocar num lugar bem especial do meu quarto. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau! Até a próxima! Que Deus abençoe essa manhã de vocês. Tchau!